Fala pessoal, retomando aqui, tá? Tava falando aqui que o meu elemento químico, né? Em cima eu vou ter a massa, embaixo eu vou ter prótons, tá bom? Vamos falar de massa agora, tá? O que é a massa do átomo, né? Preciso que você entenda que o elétron, ele é 1836 vezes menor que o núcleo. Tá? Ou seja, ele é bem pequenininho, né? Se a gente fazendo uma associação aqui, né? Eu poderia dizer que um átomo seria toda essa estrutura de um campo de futebol, onde o núcleo seria o pontinho onde eu coloco a bola. Então, isso aqui é o núcleo, né? Mas o átomo é tudo isso aqui, tá? Então, todo esse espaço ao redor seria a minha eletrosfera, né? Vou fazer até só para a gente ter uma noção aqui, ó. Pronto. Isso aqui é meu núcleo, tá? E ao redor seria a minha eletrosfera. E o seu elétron, ó, o teu elétron aí, ó, ele é 1836 vezes menor que esse cara, que é muito pequenininho. Ou seja, a massa desse cara, no que diz respeito à massa total do átomo, é irrelevante, é irrisório, né? Eu tenho uma partículazinha aqui, ó, que fica ao redor desse cara aqui, que é 1836 vezes menor que ele. Até embolei aqui para falar, né? Quando a gente faz menção à massa atômica, a massa de um átomo, a gente considera somente o que está dentro do núcleo, que já é bem pequeno, né? E quem está dentro do núcleo, segundo o Rutherford para a gente? Prótons e nêutrons. Então, isso aqui é o meu núcleo. E quando eu falo de massa atômica, eu estou falando de prótons e nêutrons, eu estou falando de quem está dentro do núcleo, né? Lembrando que prótons aqui, ó, pode ser simbolizado também pelo Z, né? Que é número atômico. Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Então eu quero calcular a massa do cara, pô, tranquilo, eu tenho que saber quantos prótons ele tem e quantos nêutrons ele tem. Então se o elemento químico ele tem, sei lá, 30 prótons e 5 nêutrons, a massa dele é só somar 35. Tranquilo? Então, massa atômica, somente quem está no núcleo, tá? Número atômico é a quantidade de prótons, né? E aí você precisa entender uma outra questão aqui, né? Deixa eu apontar para você onde está isso no seu livro, né? Ele acabou falando disso aqui, ó, tá? Caracterização do átomo, na 508, tá? E agora eu vou dar um pulinho aqui na 507, tá? Quero que você entenda o seguinte, tá? O seu átomo, e eu mudei aqui o ponto de foco do seu lado, consertei já. O átomo é o seguinte, ó, ele na natureza não, ele quando não se liga com ninguém, não se relaciona com nenhum outro elemento, a gente pode dizer que ele é eletricamente neutro. Ele é eletricamente neutro, quando não se relacionou com ninguém, tá? Então se eu tenho um hidrogênio lá, tem um próton, número atômico 1, ele tem um próton, ele ser eletricamente neutro significa que a mesma quantidade de carga positiva que ele tem de negativa. E aí aqui, ó, cara, quanto dá essa continha? Dá zero, né? Não tem cargas sobrando, né? É 1 para 1 certinho. Se ele tiver 2 prótons, ele tem 2 elétrons, tá bom? Isso faz com que ele seja eletricamente neutro. Nesse caso aqui, ele não se relacionou com ninguém ainda. A partir do momento que ele passa a se relacionar, a gente tem troca de elétrons ali, né? Um pode ganhar, um pode perder, isso no ato da ligação, ou na hora de romper a ligação. Você rompe a ligação, um elemento tende a ficar com o elétron e o outro tende a perder o elétron, tá? Nesse caso ele já não é mais eletricamente neutro, tá bom? Quando ele é eletricamente neutro, quando ele ainda não se relaciona com ninguém. Isso faz com que a quantidade de cargas positivas sejam iguais às cargas negativas, tá? Mas há casos em que o átomo simplesmente ele vai lá e ganha um elétron, né? Ele pega um elétron de alguém, por exemplo. Cara, esse cara não é mais eletricamente neutro, porque eu tenho 2 cargas positivas para 3 negativas. Sobrou uma carguinha aqui, tá vendo? Há casos também em que o cara tá lá eletricamente neutro, né? E aí esse cara aqui, ele perde um elétron e agora ele está eletricamente neutro. Tem uma carga aqui sobrando,
Tá? Quando a gente chega nesse ponto, né, que ele ganhou elétron ou perdeu elétron, a gente passa a ter o que nós chamamos de íons. Tá? Então o que é um íon? É quando o átomo ele ganha ou perde elétron. Né? E aí eu tenho aqui dois exemplos, né, do que pode acontecer. Ou ele pode ganhar elétron, ou ele pode perder elétron. Né? Quando ele ganha elétron, a gente chama de ânion. Quando ele perde o elétron, a gente chama de cátion. Tá bom? Então eu posso ter dois tipos de íons, tá? Isso aqui é um íon, isso aqui é um íon. Eu posso ter um cátion, ou posso ter um ânion, né? Quando eu tenho um ânion, quando ganho, tenho ganho de elétron, né? E quando eu tenho um cátion? Quando eu tenho perda de elétron. E aí eu passo a ter o meu cátion lá, tá bom? Nesse caso aqui, né? Vamos simbolizar esse cara aqui agora, né? E aí eu quero já te dar um exemplo aqui para você não ficar muito confuso, né? A minha massa, ela fica em cima, mas repara o seguinte, ela não vai ter carga, ela não vai ter simbologia de carga. Então eu tenho esse cara aqui que eu posso dizer que ele tem 30 de massa. Sei lá, número atômico 5, tá? Isso aqui pode vir escrito para mim da seguinte forma, ó. 30 do outro lado. Eu sei que aqui eu estou falando de massa. Por quê? Porque eu não tenho sinais aqui. Não tenho sinais aqui. Então isso aqui é massa. Tá? Quando eu vou ter um íon, né? Quando eu simbolizar isso com um sinal, né? Então eu posso ter, já vou usar um exemplo aqui para você, ó. Magnésio 2+. Cara, magnésio 2+, isso aqui não é massa. Massa tem que vir sem sinal. 2, ah, beleza, então tem um cara de massa 2. 2+ não é massa, é íon, vou botar uma setinha em vez de escrever. Isso é um íon. Ou ele pode vir negativo, né? Oxigênio 2-. Eu tenho íon também. Tá bom? Nesse caso aqui é um outro íon, né? E como a gente escreve cátion e ânion aqui? A galera tem um jeito terrível de decorar isso aqui, eu acho. Porque eu acho que mais confunde do que qualquer outra coisa, né? Mas eu não vou nem falar dele aqui porque eu não quero que ele passe pela sua cabeça. Apesar de, assim, pelo que eu conheço de aluno, você vai fazer essa associação por si, mas eu não gosto dela, tá? E é isso. Tá? Então eu escolhi dois elementos aqui, x e y, né? E aí vamos escrever aqui, ó. Tem o meu átomo aqui, ele tem 3 prótons, né? Ele está eletricamente neutro, galera. 3 elétrons. Agora eu vou passar ele para um estado de íon. Cara, muito importante para tudo que você está fazendo agora. Decore isso aqui comigo. O átomo não perde nem ganha próton. Próton não se mexe. Próton está no núcleo, muito estabilizado. O átomo ou ele perde ou ele ganha elétron. Tá? Então aqui a gente só mexe com elétron. Tá? Então esse cara aqui ele tinha 3 elétrons, ele estava eletricamente neutro. E aí ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron. Eu tenho excesso de uma carga aqui agora. Que carga é essa? Ó, essa tá com essa tá com essa. Esse cara aqui não ficou sozinho? Então eu tenho excesso de uma carga positiva. Eu tenho aqui um cátion. E eu vou lá em cima no meu elemento e vou escrever isso. Quantas cargas eu tenho em excesso? Uma. E que carga é essa? Positiva. Eu boto um positivo aqui. Olhei esse cara, agora eu sei que esse cara tem uma carga positiva a mais que elétrons. Pescou? Se eu digo aqui, né? Se eu perco mais um elétron, deixa eu puxar para minha mesinha aqui. Perdi mais um elétron agora. Esse aqui está aqui. Eu tenho 2 prótons aqui. Eu tenho excesso de carga positiva. Positivo está aqui. Quanto que está em excesso? 2. Então coloco 2+. Esse cara aqui é um íon, né? É um cátion, né? Vou botar íon aqui em cima. Por que ele é um cátion? Pô, porque ele tem 2 elétrons a mais que prótons. Ele tem... Não, perdão. Ele tem próton a mais que elétron, tá? Cara, e aí eu vou fazer uma paradinha aqui rapidinho pra você, ó. Eu tenho aqui... O número atômico é 10, tá? Se o meu número atômico é 10, eu sei que eu tenho 10 prótons. E quando ele era neutro, eletricamente neutro, ele tinha 10 elétrons. Ou seja, ele tinha 10 partículas negativas e 10 positivas, certo? Aí quando eu vejo isso aqui, ó, e eu tenho 2 positivas a mais que negativa, tá vendo?
Eu tenho duas, ó, positiva aqui, tá vendo positivo? Eu tenho duas a mais, que é negativa. Cara, se eu tinha 10 aqui, eu tenho, tá vendo? Eu tenho 10 aqui, ó, positivo. Ó. Isso aqui eu tenho duas a mais do que a negativa. Então, quanto que eu tenho de elétron aqui? 8. A positiva está em duas a mais. Entendeu a ideiazinha, a sacada? Vamos fazer o do ânion aqui agora. Se eu não entendeu, separa um pouquinho, mas eu vou falar de novo. Explicadinho aqui. Eu vou fazer mais uma aqui, que vai ficar rapidinho aqui o esquema da gente pensar. Ó, vou fazer agora o ânion aqui, ó. Logo eu volto nisso tudo aqui pra gente falar. Vou fazer agora com 2 elétrons, tá? Não, vou fazer com 2 não, vou fazer com 4 aqui. 4 prótons, perdão. E aí, ele é eletricamente neutro. 1, 2, 3, 4. Eletricamente neutro. Beleza, ele vai passar para um estado de íon agora. Repara que eu vou repetir os 4 prótons, ó, porque eu não mexo em próton, tá? Vou tirar 2 elétrons dele. Tirei 2, ó, ele tinha 4, passa 2. Ó. Ah, não, aqui eu tenho que ganhar, caramba, perdão, galera. O perder foi aqui. Ó, tenho 4 aqui, ó. Vou colocar 2 elétrons a mais aqui, ó. Então, ó, pegou aqui e ficou uma aqui no meio, ó. Então eu estou em excesso de carga elétrica, ó. Negativas, ó. Tenho 2 negativas aqui a mais. O que eu vou fazer? Elétron eu tenho 2 a mais. 2 a mais que quem? Que os prótons, né? Então aqui, ó, vamos supor que aqui o meu número atômico fosse 5. Eu sei que próton eu tenho 5, que é positivo. O elétron no estado fundamental era 5 também, né? Caraca, mas não tá colando com o meu desenho aqui, né? É porque daqui eu tô partindo para outro exemplo. Você tem que esquecer isso aqui agora, ó. Pronto. Tô olhando só isso aqui, ó. Esquece isso aqui, que aqui tem 4. Esquece que aqui tem 3, eu botei aqui. Esquece isso, tá? Eu só tô olhando esse cara, ó. Aqui eu tô falando que eu tenho 2 a menos, né? 2 menos aqui. Bom, eu tinha 5 prótons, 5 cargas positivas. Eletricamente neutro, 5 negativas. Tá? O que eu tô dizendo com isso aqui? Cara, sabe a minha carga negativa? Eu tenho 2 a mais que a positiva. Se a positiva eu tenho 5, então agora o meu elétron eu passo a ter 7. Tranquilo? Vamos fazer mais uma aqui, um bate-bola rapidinho. Deixa eu pegar mais um rascunho aqui. Eu tô com uma folhinha aqui sobrando, ó. Que agora eu tenho certeza que vai, ó. Eu tenho aqui um elemento, sei lá, vou botar X de novo, tá? E aí eu tenho aqui 12. E aí eu digo esse cara aqui, ó, 3 mais. Aí, o que eu vou fazer? O número atômico aqui é o meu próton, né? Então eu tenho próton 12, que é a partícula positiva. Se ele fosse eletricamente neutro, eu teria 12 elétrons, né? 12 elétrons, ó. Eletricamente neutro. Só que eu estou dizendo aqui que a partícula positiva, eu tenho 3 a mais que a negativa, porque esse cara é um íon. Aqui, ó, isso aqui é a questão que estaria certa. Mas quando eu coloco isso aqui, elétron e próton estão em quantidades diferentes. Eu tenho cargas positivas 3 a mais que as negativas, na verdade. Logo, eu posso dizer que eu tenho próton 12. E esse cara aqui, ó, tenho 3 mais que esse aqui. Então, quanto eu tenho aqui? 8. Tá? 8 não, 9. Pô. Tá louco, Rafa? Minha folhinha caiu aqui, me desconcentrei. Tá? Agora aqui eu tenho 3 a mais que aqui. É isso que ele está falando aqui. Tá? Outro exemplo aqui. Vamos usar X de novo. Ó, 15, tá? E aí eu tenho aqui 2 mais, né? Vamos fazer direto, ó. Próton eu tenho 15. Eu tenho 15 aqui, ó. Mais 2 a mais que o negativo. Se eu tenho 12 a mais que o negativo, eu tenho 13 negativo. Tá vendo? Pescou? Tenho positivo, 2 a mais positivos do que negativo, né? Vamos fazer mais uma aqui embaixo. 18. Aqui, ó, 1. Não, negativo. Tô louco aqui. Pronto. 1 mais, tá? Pescou isso aqui, né? Ó, positivo tem 1 a mais positivo que o negativo. Então aqui tem que ter 17. Pronto, aqui tem 1 a mais que aqui. Tá bom? Vamos fazer agora 3 menos 10. Quanto de prótons eu tenho? Tenho 10.
Quanto de elétron eu vou ter? Cara, negativo, tem 3 a mais negativos que positivos. 3 a mais, 13. Ó, tenho 3 a mais aqui que aqui. Tem 3 a mais negativo do que positivo. Tá? Vamos fazer outro agora. Vamos botar aqui, ó, 15. Né? E aqui eu vou botar um menos. Um menos, galera, um menos ou um mais, a gente só bota o sinal, ó, tá? Então aqui, ó, prótons, eu tenho quanto? 15. E elétron aqui, ó, eu tenho 16. Porque eu tenho uma carga negativa a mais que a positiva, tá? No meio de campo aqui, né, talvez no exemplo, cadê o meu exemplo? Esse aqui eu acho que eu talvez até tenha ficado um pouco confuso, né? Porque a hora eu botei 4 aqui, depois botei 5 aqui. Não fiz essa associação rápida. Mas esse nosso esqueminha aqui com certeza ficou melhor aqui, né? Então, qualquer coisa vocês me chamem aí no WhatsApp. Não tem problema. E é isso, e tamo junto sempre.